Bem-vindos ao Caminho da Bruxa e hoje nós vamos falar de altares e de instrumentos mágicos. Quando a gente começa a falar por instrumentos mágicos, a gente já conhece vários que são amplamente divulgados pela mídia. A gente tem aí as varinhas mágicas, a gente tem os caldeirões, a gente tem uma série de outros instrumentos mágicos que são mostrados em filmes, televisão, série, tudo quanto há, em termos de fazer um retrato da bruxaria, de como ela deveria ser ou de como ela é percebida, principalmente quando a gente está falando de igreja, né? Como é que é a bruxaria, como é que as práticas são percebidas pela igreja ou pelas pessoas não bruxas, né? Então a gente tem vários instrumentos mágicos que são mostrados por aí e hoje nós vamos falar um pouco deles, onde que isso difere da realidade e onde que isso e a realidade se encontram. E antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a vocês de que instrumentos são ótimos, instrumentos ajudam muito na canalização e na manipulação das energias, mas eles não são obrigatórios, você consegue só com você, o seu corpício, realizar qualquer bruxaria que você quiser, qualquer mágica que você quiser, tá bem? Então não precisa de você usar uma varinha X ou um caldeirão Y para você realizar a sua prática, principalmente na hora de começar, eu recomendo você começar com aquilo que você já tem em casa. Não tem um caldeirão? Usa uma panela. Não tem um porta-velas elaborado? Usa um pratinho. Então você não vai precisar de uma série de coisas. Não tem uma varinha mágica? Usa o seu dedo. Então você não precisa, você consegue fazer substituições para você fazer a sua prática sem precisar de elementos caros, elaborados e difíceis de conseguir e sem ter que gastar dinheiro, principalmente quando você ainda não tem uma prática que você consegue garantir que você vai permanecer nela, que você já tem um costume, um estilo de vida construído ali em volta da sua prática. Beleza? Então eu só queria deixar isso bem claro, você não precisa de nada para você poder praticar bruxaria, para você poder realizar os seus rituais, realizar os seus feitiços. E mais uma coisa que eu queria falar antes da gente começar é que nem todo mundo vai se conectar com todos os instrumentos mágicos que existem, tá? Às vezes uma pessoa vai se conectar muito bem com uma varinha, mas não se conecta bem com um caldeirão. Ou se conecta muito bem com um atame, mas não se conecta bem com, sei lá, velas ou incenso ou sei lá, alguma coisa. Então você vai ter aí as pessoas também do particular da pessoa, o que a energia dela se conecta melhor, o que a energia dela conversa melhor. Então você vai ter aí essa questão também para você poder escolher os seus instrumentos mágicos na hora de você fazê-los. Então nós vamos começar pela famosa e famigerada varinha mágica. A varinha mágica, ela é um instrumento que é muito mostrado nos filmes, é muito comum a gente ver varinhas em filmes, ver em série, tudo que fala sobre bruxaria sempre vai ter a bruxa e a sua varinha mágica. Então ela é muito comum de ser mostrada. Mas para que serve uma varinha mágica? A varinha mágica, ela é um canalizador de energia. Então ela vai traçar as energias, ela vai canalizar, ela vai manipular as energias. Então você está trazendo uma extensão do seu corpo, mostrando para a energia onde ela deve ir. E aí você vai manipular essa energia para que ela vá através da varinha mágica. Ela precisa de ter cristais na ponta? Não precisa. Isso ajuda? Ajuda. Mas não precisa necessariamente. E como ela serve para manipulação de energias, é muito comum a gente usar essa varinha mágica na abertura e fechamento de círculos mágicos, tá? Quando você for abrir um círculo, é sempre bom abrir e fechar ele com o mesmo instrumento, não usar dois instrumentos diferentes para fazer isso, né? E ela é muito comum para ser usada na hora de abrir um círculo, né? Então você também pode manipular intenções para dentro de um objeto, você também pode dar comandos para o objeto através da varinha mágica. Tem vários usos que você pode utilizar uma varinha mágica, mas ela é principalmente usada para abrir círculos, né? Está muito associada com o elemento fogo, né? Com o elemento de poder, assim, um elemento que vai acender, que vai aumentar as chamas, né? E também está associada com o nosso mundo do trabalho, né? Quando você pega o naipe de varinhas no tarô, você vai ver que ele é associado com o mundo do trabalho, com o mundo do nosso emprego, da construção, né? Com o ato de fazer. E aí a gente tem uma varinha mágica. Essa daqui particularmente fui eu que fiz, mas você não precisa ter varinhas mágicas que são fabricadas por você.
você pode sim comprar varinhas mágicas que elas vão ter um poder similar, você consagra a sua varinha com a sua energia e não tem problema, você pode sim comprar, tá? Não escute o povo te falando, querendo diminuir, porque você não faz os seus instrumentos. Você pode comprar sim. Mas se você for comprar, tem que lembrar de fazer a limpeza dela e a consagração desse objeto. Também é muito importante você criar um vínculo com a sua varinha, você fazer uma amizade com ela, você ensinar como que você vai estar usando essa varinha e respeitar também as vontades dela. Essa daqui é a minha, ela gosta bastante de ser usada, ela gosta muito de ser manuseada, de ser manipulada. Eu tenho umas varinhas que já não gostam tanto, eu tenho umas varinhas que são mais tímidas e eu tenho umas varinhas que são mais ritualísticas, que elas gostam de participar quando o negócio é bem enfeitado, opulento, a coisa bem importante, que elas gostam de se sentir especiais. Então aí vai da sua varinha, você vai conhecendo elas aos poucos, como é que você vai tratar elas e tudo mais. Você pode tirar tarô também para sua varinha, ou fazer algum tipo de clarividência, ou fazer algum tipo de divinação para sua varinha, para você poder conhecer ela. E isso é válido também para qualquer instrumento mágico. O punhal também é uma ferramenta de canalização de energia, né? No caso do punhal, ele está associado com o elemento ar, com o corte, com a faca, com a canalização de energia através do corte, né? O elemento ar também está muito associado com o nosso campo mental, nosso campo das ideias, nosso campo, aquilo que está dentro da nossa cabeça, nossa percepção de mundo, né? E o punhal também está associado com corte, está associado com romper. Você pode usar ele como uma varinha, você pode abrir círculos sagrados com ele, você também pode fazer canalização de energias com ele sem problema nenhum. E você pode usar a questão do corte dele para cortar energias, para banir, para mandar embora, para eliminar quaisquer energias negativas ou energias que você não queira. O punhal mágico não precisa ter lâminas obrigatoriamente, o meu não tem. E em algumas práticas e fés a gente acredita que o punhal não pode ter contato com sangue, porque senão ele se torna impuro e não pode mais ser usado na sua prática mágica. Como qualquer objeto, a gente também vai fazer a limpeza e a consagração dele. Você também pode fabricar o seu se você quiser. Este daqui eu não fabriquei, este daqui é algo comprado. E você pode ter punhais de mais diferentes tamanhos e formatos e tudo, e eles vão funcionar um igualzinho ao outro, vão ter algumas preferências, outros vão ter outras preferências, e aí vai do seu punhal, de como que ele gosta de ser tratado também. Assim como os punhais, as vassouras também representam um elemento ar, que eles representam a limpeza, né? Eles vão fazer a varredura das energias, as vassouras vão fazer a canalização através do empurrar de energias, né? São muito usadas também para remover as energias estagnadas, né? Para movimentar as energias dentro de um espaço. E você também pode usar essa sua vassoura de casa que você usa na hora da limpeza, além de você fazer uma limpeza física, você fazer uma limpeza espiritual. E para isso basta você conversar com a sua vassoura, consagrar ela um pouquinho ali e fazer um encantamento. Então você pode sim fazer encantamento de limpeza enquanto eu varro essa casa, as energias, alguma coisa nesse sentido. Eu varro embora as energias estagnadas, ou eu varro as energias ruins e elas nunca mais serão aqui encontradas. Alguma coisa nesse sentido, fazer um encantamento, um negócio, para poder fazer a varredura e guiar essas energias para fora da sua residência, do seu espaço. Quando você vai usar uma vassoura, você sempre vai usar dos cantos até a porta, para você poder empurrar essa energia para fora. Se você acabar botando a energia num canto, vai ser muito difícil de depois você remover aquela energia, né? Então, sempre dos cantos, não só da casa, mas dos cômodos, de cada cômodo que você for entrar, dos cantos para a porta. E aí você vai fazer esse movimento também da casa, dos cantos da casa, dos cômodos mais atrás para o cômodo da frente, dos cômodos de porta. Os caldeirões, eles representam o elemento água e também são símbolo de representação de fertilidade. O caldeirão, ele vai entrar coisas nele, ele também vai segurar algo, então tem esse peso de carregar, de conter, de cuidar daquilo que está dentro dele, daquele seu feitiço, daquela sua poção que está sendo realizado dentro dele. Não precisa ter tampa, não precisa ser de ferro, não precisa ser deste tamanho,
Pode ser maior, pode ser menor, pode ser do jeito que você preferir. São uma ferramenta extremamente útil no preparo de chás, de poções, de feitiços, de pós, de todo tipo de encantamento. E se você pega um de ferro, assim, por exemplo, você vai ter um objeto que é energeticamente neutro. Na hora dele ser usado, ele não tem nenhuma energia ali, nem boa, nem ruim, nem energia nenhuma. Esse caldeirão vai automaticamente eliminar qualquer energia, não só dentro dele, mas em volta dele também. Então você deixa o seu caldeirão em cima do seu altar. Não é tão boa ideia, porque ele vai eliminar o de ferro, tá? Só o de ferro. Ele vai eliminar as energias ali do seu altar, todas as boas, todas as ruins, e você nunca vai conseguir fazer uma oferenda e provavelmente seus feitiços que ficarem ali junto com o caldeirão não vão dar certo. Mas você pode preparar o feitiço dentro do caldeirão, num ambiente neutro, num ambiente energeticamente neutro, e aí você retira desse caldeirão e coloca num outro lugar para você fazer esse feitiço se realizar. Como eles representam fertilidade, também é muito comum a gente fazer simpatias de pular o caldeirão, principalmente em Beltane, que é a festa da fertilidade, para poder você atrair uma gravidez, para você poder ter um filho. No elemento terra, a gente começa com as bolas de cristal. Essa daqui é um quartzo rosa, mas existe de quase todas as pedras disponíveis aí para vocês. As bolas de cristal, elas são potencializadoras, né? Elas vão aumentar, elas vão concentrar e acumular energias. E dependendo do cristal que for feito, né? Que é do cristal que for feita a sua bola, esse cristal também, esse tipo de pedra, vai servir mais para um uso específico. Então você pega, por exemplo, uma ametista para aumentar a sua mediunidade, a sua conexão espiritual. Você pega um quartzo rosa para aumentar o relacionamento. Você pode pegar um quartzo transparente para uma bola de cristal mais neutra, que vai ser mais versátil. Você pode pegar de alguma pedra preta para poder trazer proteção. Então a gente vai ter uma série aí de outros usos também que vão ser atribuídos na bola de cristal com base no mineral que ela for feita, né? Alguns tipos de bolas de cristal são usadas para auxiliar na vidência, né, para concentrar energias para a clarividência ou para a vidência de maneira geral, audiovidência, enfim, tem vários tipos de vidência aí, e algumas bolas de cristal vão ajudar nisso. Não é todas, não é qualquer tipo de bola de cristal, principalmente as bolas pretas vão ajudar, e as que são espelhadas, de superfície espelhada. Não são usadas igual nos filmes, onde a pessoa vai abrir ali uma conexão e vai ver algo dentro da bola de cristal. Isso dificilmente vai acontecer, não é bem assim que funciona, mas ela é sim um imã energético, ela vai guardar energias aqui dentro. Você pode usar a sua bola de cristal de várias maneiras diferentes. Eu particularmente sou muito fã da minha bola de cristal, sem contar que é um objeto que eu acho absolutamente maravilhoso. Os cálices também representam a energia do elemento água e são usados para a gente colocar poções, ou beber poções, ou colocar água da lua, ou colocar uma aguinha ali para representar o elemento água em cima do seu altar. E eles vão servir para conter as bebidas espirituais, ritualísticas, ou qualquer tipo de poção que você for fazer dentro dele, né? Tem algumas bruxas que vão decorar, tem outras que vão, como eu, só comprar um cálice aqui e acabou. Tem algumas outras que vão fazer. Então você tem várias opções de cálice, ele não tem que ter um material específico, pode ser de qualquer material, e eles vão representar o elemento água. Também, como o caldeirão representa fertilidade por causa dessa propriedade de conter, né? De você conter, é como se fosse um úterozinho, o conteúdo dele. Então você vai ter essa propriedade também. Diferentemente do caldeirão, as pessoas não pulam cálices para atrair fertilidade. Assim, você poderia, né? Mas, enfim. E esse objeto pode morar no seu altar. As velas representam o elemento fogo, claramente, assim como as varinhas, né? E elas podem ser, além de usadas nos seus feitiços, elas podem ser mantidas no seu altar para fazer essa representação do elemento fogo, mesmo quando apagadas. São comumente usadas como oferenda, são ingredientes importantes em vários feitiços. Tem vários feitiços que são a base e só utilizam velas para acontecer. É um elemento muito versátil, muito útil na vida de uma bruxa. As cores das suas ceras também podem ser associadas com propósitos mágicos.
e podem potencializar feitiços aí. Uma cera, por exemplo, cor-de-rosa para um feitiço de amor, uma cera vermelha para um feitiço de sexo. Essa azul aqui pode ser usada para confiança ou comunicação ou entender a verdade. Então tem vários tipos de usos que vão estar associados com as cores das ceras, que você pode também usar nos seus feitiços e aumentar. E também tem a questão das divindades, que também vão gostar muito de ceras coloridas para representá-las. Você pega, por exemplo, Hecate, vai usar uma cera preta, uma Afrodite vai usar uma cera rosa ou vermelha. Então você vai ter também essa representação de divindades através das cores das ceras das velas. É mais um elemento que você pode preparar e fazer as suas próprias ou comprar prontas, não tem problema, basta limpar essa energia que veio daqui na cera, porque senão você vai estar usando um monte de energia que já estava impregnada nela, pode te atrapalhar no seu trabalho. Muito comum também a gente entalhar na cera das velas, entalhar no corpo da vela runas, intenções, sigilos e tudo quanto há para a gente poder potencializar os feitiços e fazer representatividade. Quando você faz uma vela que representa você, por exemplo, num feitiço, você escreve o seu nome na vela. Então ela também é usada dessa forma para você designar, fazer desígnios a cada vela. A chama da vela também vai ser um ponto focal, né? Você acaba que você consegue concentrar muito bem nela e pode te ajudar também na manutenção do estado de gnose. As velas também têm essa propriedade aí de ser um ponto focal em cima do seu altar. Incensos também representam um elemento ar e também são usados na limpeza dos instrumentos. Então, quando eu falo, você tem que limpar a energia da sua vela, você tem que limpar a energia do seu punhal, do seu instrumento mágico, você pode usar o incenso para fazer isso. O incenso está representando o elemento ar e a gente vai estar fazendo a limpeza através do elemento ar, né, que está saindo dele. Mas você também pode associar o tipo de incenso que você tem com outras propriedades. Então você tem esses de palito funcionam bem, você também tem incensos de ervas que vão representar tanto o elemento ar quanto o elemento terra, por causa das ervas que estão ali. E eles também vão representar o elemento fogo quando você taca fogo neles para poder fazer a defumação do espaço. Então o incenso também acaba que ele é um elemento muito versátil, ele vai fazer essa limpeza. Se você pega, por exemplo, incenso de sal grosso, aí você vai ter uma limpeza e proteção. Incenso de arruda, limpeza e banimento de energias. Um incenso de lavanda, você vai ter uma limpeza e vai ter uma recolocação de energias de tranquilidade, energias de amor ali, de harmonia. Incenso de rosas, você vai ter uma energia do amor romântico. Então você vai ter uma série de outras energias que você pode embutir e imbuir dentro dos seus incensos, principalmente quando você fabrica eles com ervas e tudo, né? Esses incensos de palitinho comprados também funcionam, não tem problema. Eu adoro um incenso de palitinho, um negócio bem prático, baratinho, pra gente fazer a manutenção da nossa limpeza ali no dia a dia e super cheirosinho também. Se você tem animais em casa, não é bom ficar acendendo muitos incensos perto deles, porque os pulmõezinhos dele não podem não aguentar. Também são usados como oferendas para divindades, para chamar a atenção de divindades, e também os incensos naturais que a gente usa, como o palo santo e canela, também podem ser usados para defumação, para atrair energias, vai funcionar tudo beleza, além de também poder participar de feitiços. Os cristais e as drusas também vão representar o elemento terra, né? Claramente é algo que veio da terra, é algo que veio do elemento terra e vai estar representando ele. Também tem as drusas também vão fazer o poder de limpeza, né? Vão trazer uma limpeza não só para seus objetos, mas também para o espaço onde ela estiver, vai trazer uma limpeza bem fraquinha ali do seu espaço, para poder limpar de uma maneira bem gentil. Alguns tipos de cristais, como a selenita, também vão fazer esse papel de limpeza, né? E outros cristais, como esse daqui, que é um quartzo simples, vão fazer a canalização de energia, pode ser usado como varinha e também vão segurar a energia aqui dentro, né? Você vai usar para potencializar um feitiço, para potencializar alguma coisa que você deseja. Esse mais comprido aqui pode ser usado como varinha, ele tem um lado um pouco mais pontudinho, pode ser usado para poder fazer essa manipulação de energias. Eu nunca usei ele com esse propósito, mas eu poderia se eu quisesse.
Os geodos também vão fazer essa limpeza e também podem ser usados para canalização de energia, principalmente em feitiços de atração. As energias positivas vão ser canalizadas, vão ficar acumuladas ali naquele geodo, igual a esse, por exemplo, vai poder canalizar energia e ser bastante usado em feitiços de atração. E o último que nós vamos falar são das ervas. As ervas também vão representar o elemento terra, né? Algumas vão ter dupla representatividade. Você pega a canela, por exemplo, que representa o elemento terra e o elemento fogo. Então você vai ter ervas representando o elemento terra, né? E elas podem ser usadas tanto frescas quanto secas. Você pode comprar aqui no saquinho também. Isso aqui é um manjericão de saquinho que eu tenho, que ele é seco. Esse daqui é um manjericão que eu colhi na minha horta, que ele é um manjericão fresco. Então você pode usar os dois. Inclusive esse aqui eu estou secando ele para fazer um incenso. Mas você pode usar os dois nos seus feitiços, não tem problema. Os feitiços com água, que você vai colocar em garrafas, por exemplo, ou óleos e tal, eu recomendo até usar ele da forma seca, porque você vai ter uma durabilidade muito maior. Uma erva fresca, às vezes, vai estragar ou mofar com mais facilidade, e aí você coloca eles em outro tipo de feitiço, como chás, por exemplo. Fica muito bom com feitiços com ervas frescas. Claramente, o ramo da herbologia é um ramo super amplo, você tem uma enorme significatividade em cada uma das ervas, elas têm vários usos e propósitos, e você pode estar incorporando elas ali na sua prática de várias maneiras diferentes. Então é mais uma questão de você querer estudar cada uma das ervas e usar ela para cada um dos propósitos. Manjericão, proteção, também vai ser uma erva bem neutra, você pode trazer prosperidade com ele, enfim, vários usos aí que podem ser atribuídos ao manjericão. Agora nós vamos falar um pouco sobre altares. E os altares, eles são os lugares sagrados, eles são um local onde você vai realizar os seus ritos, os seus feitiços, os seus rituais. Você vai cultuar divindades ali naquele lugar. Então, o altar, ele é basicamente um espaço sagrado, ele é um local sagrado. O altar pode ser uma mesa, pode ser um cômodo, pode ser uma latinha, pode ser algo que você monta e desmonta, e ele não precisa necessariamente ficar montado o tempo todo. Então, se você quiser colocar o seu altar dentro de uma caixa de sapato, dentro de uma latinha de bala, um cômodo inteiro dedicado para o seu altar, você pode, tá tudo liberado, tudo valendo. Não tem um limite de tamanho, nem grande nem pequeno, para o seu altar. É muito comum a gente colocar em mesinhas de apoio, colocar eles espaços dedicados, mas não é obrigatório. Você pode, principalmente se você estiver praticando em segredo, é muito comum você fazer altares não estacionários, né? Altares móveis, escondidos dentro de caixas ou latas. E como eu falei na aula sobre divindades, quando você cultua divindades, é bom você montar um altar especificamente para ela. E não é bom você colocar duas divindades no mesmo altar, elas podem brigar, elas podem competir e podem não se dar bem e não gostar disso dali e nenhuma das duas acabar te ajudando. Então, quando você for cultuar divindades, você vai criar um altar para a sua divindade com base naquilo que ela gosta, com base no seu estudo, no seu conhecimento sobre a divindade e sobre os ensinamentos que essa divindade passou para você. Então, se você recebe mensagens da sua divindade, que ela quer uma oferenda de erva, ou que ela quer uma oferenda de, sei lá, uma poção, ou água, ou café, ou qualquer coisa, aí você vai colocando no seu altar ali e vai dando essas oferendas para ela. Você pode também fazer com base no que essa divindade sua já é conhecida. Então, por exemplo, você pega a Afrodite, você pode colocar rosas para ela nesse altar, você pode colocar um perfume para ela nesse altar, um batom, ou alguma coisa assim, uma oferenda, um negócio para Afrodite gostar. Se você pega a Hecate, você pode colocar chaves, pode colocar alguma coisa que represente as encruzilhadas, você pode colocar alho, então várias coisas que você vai poder trabalhar ali com a sua divindade de acordo com o que essa divindade gosta e prefere. E você pode também manter algumas coisas, alguns instrumentos que você usa com frequência no seu altar, ou objetos que você quer proteger ou que você quer energizar. Então, por exemplo, você pode colocar um tarô no seu altar para você poder colocar a sua energia nele ali. Você pode colocar o seu livro das sombras no seu altar para você colocar a sua energia nele ali e ele ficar protegido, porque é um espaço sagrado que vai estar sempre vendo muito feitiço. Então, é um espaço muito mágico que vai ter uma barreira de proteção com a sua energia ali já naturalmente. Antes de eu mostrar para vocês um altar sendo montado,
Também é importante falar que é bom você proteger esse altar, colocar feitiços de proteção ativos ali para proteger esse altar, para estar fazendo a proteção das coisas que você colocar ali em cima, dos seus instrumentos, dos seus feitiços, das coisas que estão em andamento. Então é bom você proteger esse altar. Tem várias formas de fazer isso, você pode criar vários feitiços para isso. É importante a gente fazer essa proteção do nosso altar. É um lugar que a gente vai ter muita energia mágica que vai se acumular ali, é um lugar que já vai ser sagrado, já vai ter muita energia ali, então é um lugar que precisa ser protegido. Ele vai ter uma proteção natural, mas às vezes não é suficiente dependendo do tipo de ataque que esse altar pode sofrer. Se você quiser aumentar as propriedades mágicas do seu altar, o que eu recomendo é que você faça ele sempre no mesmo lugar. Você vai deixando um rastro mágico ali e ele vai aumentar e canalizar energias mágicas com muito mais facilidade. Então, você vai conseguir atrair muito mais energias para ali, vai ter aquele rastro de feitiço, de bruxaria, vai ter muito da sua energia ali também, porque você acaba colocando muita energia própria no seu altar. Então você pode sim colocar ele sempre no mesmo lugar, que vai ser um potencializador da energia dele. E agora eu vou montar um altar aqui para vocês verem como eu faria. Eu colocaria aqui um item de cada elemento, né? Então a gente, por exemplo, poderia colocar aqui, eu tenho um jarrinho com a água da lua, representando o elemento água. Aí eu coloco a minha bola de cristal, representando o elemento terra. Aí eu coloco, sei lá, uma velinha, representando o elemento fogo. E por último, eu coloco um atame, representando o elemento ar. Aí se, por exemplo, eu tiver um feitiço que eu quiser colocar aqui, ou sei lá, uma poção mágica, aí eu coloco o feitiço aqui que está em andamento. Também posso colocar, por exemplo, um sal grosso para fazer a proteção dele. Também eu posso colocar alguma coisa, uma oferenda para minha divindade. Então várias coisas podem acontecer aqui. Vamos montar de uma segunda forma agora. Você coloca, por exemplo, um incenso para o elemento ar. Para o elemento água, vou colocar o meu cálice. Posso colocar a água da lua dele aqui ou não, ele só assim já vai representar o elemento ar. Aí você pode colocar a sua varinha para representar o elemento fogo e umas ervas para representar o elemento terra. E aí você poderia fazer isso, colocar mais um feitiço aqui que está acontecendo, se tiver, ou não precisa. Colocar uma segunda vela aqui para poder fazer um feitiço específico para alguma coisa, vamos supor, pode também. Uma outra forma de fazer seria colocar, por exemplo, uma concha para representar o elemento água. Aí você coloca um cristal para representar o elemento terra. E aí você coloca o seu atame e a sua varinha para representar o elemento ar e fogo. Então você tem várias formas de fazer os seus altares, você tem várias maneiras de colocar eles em funcionamento, várias formas de realmente tratar eles ali e ter os seus 4 elementos representados no seu altar. Não existe um jeito específico, você pode também colocar outras coisas, pode colocar outros pentagramas aqui, pode colocar sigilos, pode colocar várias coisas para proteger o seu altar, desenhar um sigilo no próprio altar para fazer a proteção dele. Então tem várias formas que você pode fazer de ter um altar, de montar um altar, e vai daquilo que é mais verdadeiro para você e aquilo que está em conformidade com as suas crenças e os seus valores. Se você quiser também colocar, por exemplo, seu livro das sombras no seu altar, você pode. Você coloca o seu livro das sombras aqui, bacana. E uma coisa que represente cada um dos outros elementos, vamos supor assim. Pronto, aí você pode. Se você quiser colocar um tarô aqui, também você poderia. Então tem várias formas de você montar um altar, de você fazer um altar acontecer e dele se conectar com você. Não precisa ser uma coisa complicada, não precisa ser uma coisa complexa, não precisa ser uma coisa problemática. Pode ser bem simples e direto e tranquilo. Então é isso que eu tenho para essa aula. Se ficou alguma dúvida, lembre-se de anotar as perguntas e mandar para mim, para poder responder todo mundo e perguntar elas na live, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima vez. Tchau!
Tchau!